Boa noite. Vamos iniciar a nossa live de hoje. Live resumo da série O que você e Hércules têm em comum. Hoje eu preparei slides, tá? Pra gente ter uma sequência para você que está aí acompanhando, ver. Eu sei que tem aqueles alunos que são mais visuais, outros são mais auditivos. Então hoje eu trouxe essa sequência aí de slides para ir nos orientando, já que hoje vamos falar dos 12 trabalhos do Hércules. Obrigada, Alberto, já passando por aí. Vamos convidar, deixa eu convidar aqui, aproveitar também, já convidar os meus amigos para participarem dessa live. Vamos lá. Me ajude aí também. Vamos trazer mais pessoas para essa live. Hoje é o resumo de tudo que de tudo que eu apresentei. Deixa eu usar aqui a primeira pessoa, né? De tudo que apresentei para vocês durante 2 meses, né? Quase 3 meses aí, que estamos falando dessa série O que você e Hércules têm em comum. Então, vamos aproveitar então os nossos slides para termos a sequência do que vamos falar. Vamos lá. Então, o nosso primeiro slide de hoje. Para quem acompanhou, ou para você que está chegando agora, seja bem-vindo. Eu sou a professora Sandra Celino e eu me dispus a fazer a tração paralelo entre os 12 trabalhos do Hércules e a vida, a trajetória de um estudante, de um vestibulando que está aí estudando há 2, 3 anos, alguns há 4 ou há 7 anos, como eu já contei aqui a história para vocês, de aluno que passou aí 7 anos em cursinho até conseguir a aprovação no curso que queria. E hoje eu vou trazer então essa revisão, porque eu sei que alguns alunos, algumas pessoas até falam assim, pensaram, Sandra, gosto de história, mas já estamos aí próximos ao Enem, faltam poucos meses. Por que você não traz pra gente aquela sequência de estrutura, do que o corretor vai analisar na nossa redação? Eu sei que muitos podem até ter pensado assim. Claro que eu também trarei para vocês algumas explicações, tá bom? Sobre a estrutura de um texto dissertativo. Falarei sobre o gênero redação do Enem. Já trouxe aqui em outros momentos, mas vamos revisar, porque eu sei que todo ano renova aqui a audiência. E por que eu não comecei com essa sequência de aulas? É o que todos estão fazendo, não é verdade? É o que todos os outros professores estão aí apresentando para vocês. Agora, eu quis mostrar para você, aluno, que não basta somente a formação técnica para você ser aprovado. Muitos alunos dominam muitos conteúdos, muitos alunos fazem questões objetivas e acertam 80%, 90%. Muitos alunos fazem redação no cursinho e tiram 800, 900, alguns até 1000. Porém, quando chega a prova, o que acontece? O fato de o emocional não estar bem preparado, acontece o quê? Esse aluno, então, ele se dispersa, o emocional abalado, ele não consegue, fica nervoso quando pega o tema da redação e já não consegue mais prosseguir no seu raciocínio, prejudicando em todas as outras disciplinas. Então, aquela preparação técnica que ele teve não adiantou neste momento. Por quê? Porque não estava preparado emocionalmente. Muitos alunos reclamam da prova do Enem, que é uma prova cansativa. Então, você tem corpo, não é assim? Então, você tem que estar preparado fisicamente, mentalmente, na parte emocional e, é claro, na parte intelectual. Você já estuda no cursinho, você aprende no ensino médio muitos conteúdos e quando chega na hora da prova, você precisa estar ciente de que somente uma dessas partes não te ajudará a alcançar a aprovação. Você precisa estar ali completo, como um todo. Além da questão técnica, além de saber o gênero, redação do Enem, a estrutura da redação, além de ter treinado, você precisa estar preparado para aquele momento, para o calor do dia, ou para o frio do dia, ou para algum acidente no trajeto até a prova, você fica ansioso, preocupado. Então, são muitas questões que podem tirar você do seu norte, vamos assim dizer,
faz com que você perca o seu equilíbrio. Então, preocupada com essa questão da parte emocional, é que eu elaborei com todo carinho para você essa série de live, tá? 12 trabalhos de um estudante. Eu sei que muitos não gostam da expressão trabalho, jornada, trajetória. Porém, todavia, contudo, entretanto, eu não posso enganar você. Eu não posso tentar fazer dar para você uma imagem falsa desse aprendizado, falar para você que é fácil, que todo mundo consegue. Não é assim, você sabe disso. Então, é trabalhoso, é uma jornada realmente. Você precisa estar ciente disso. Então, quando você se dispõe a estudar, a entrar no cursinho, para aprender tudo que for necessário para chegar à aprovação, para conseguir uma boa, excelente nota no Enem, para conquistar a vaga no curso que você quer, você precisa estar ciente disso. É uma jornada. Como diz o nosso professor Gilberto, que eu sempre cito ele aqui nas minhas lives, é 1% melhor a cada dia. Então você começa e aos poucos você vai melhorando, você estuda um pouco hoje, um pouco amanhã, aprendeu hoje, praticou, passou para frente, compartilhou. Então, isso também é fundamental nessa sua trajetória. Você precisa entender isso, certo? Eu vou então, já que vamos começar a falar da sequência dos 12 trabalhos. Então, o primeiro trabalho que Hércules teve foi vencer um leão. E eu expliquei aqui para vocês que aquele leão só poderia ser morto pelas próprias garras, certo? E eu tracei o paralelo com a vida do estudante. Qual foi? Que você, estudante, para ser aprovado, a primeira coisa que você, nessa sua jornada de aprovação, o primeiro trabalho que você tem de fazer é vencer a si mesmo, certo? Você precisa entender que é você e você. Nem sempre vai depender de quem está ao seu redor. O Hércules, para algumas tarefas, ele levou companheiros. Teve um momento que ele foi com o primo, outro momento ele levou um grupo de guerreiros. Mas a primeira tarefa, ele estava sozinho, tá? Então, o leão de Nemé, ele precisou vencer sozinho. Esse leão que tinha um couro indestrutível, que Hércules depois usou como uma capa para se cobrir, e ele acabou trazendo para si também essa imortalidade, porque tudo que atingia não alcançava. Mesmo ferido, ele voltava ao normal. E você, estudante, precisa aprender, então, a controlar esse seu emocional. Você precisa ter inteligência emocional, vencer a si mesmo. Eu lembro que quando eu trabalhei essa live, a primeira live, que acho que foi no mês de maio, eu falei que muitos alunos, eles acham que não, mas eles são um pouquinho arrogantes, tá? Tem aluno que é arrogante, que acha que não depende do colega, ou que certo professor, para ele, é dispensável. Muitos alunos não aceitam algumas correções. Eu identifico isso. Quantas vezes eu chamo um aluno para corrigir, para apontar um erro numa redação, e esse aluno age com um desdém, ou fala, se um outro professor falou assim. Então, o aluno precisa entender que nessa trajetória, ele tem de estar pronto a ouvir diferentes opiniões, certo? Diferentes opiniões. Então, não basta somente uma, tá? Para te dizer que você está correto, que só existe um caminho. Então, sempre quando chega um aluno para mim, eu falo, olha, você quer realmente a minha ajuda? Está disposto a abrir mão de alguns preconceitos a fim de que eu apresente para você a minha metodologia? E muitas vezes você precisa vencer a si mesmo, a sua vontade de não querer, ou de não, uma certa desconfiança pode ser a princípio. Então, a primeira coisa que você precisa vencer nessa sua trajetória é estar aberto a mudanças, é vencer a si mesmo, não achar que domina certo conteúdo, estar aberto ao que outro profissional pode estar trazendo aí, ou estará trazendo para te auxiliar na sua trajetória. O segundo trabalho de Hércules, ele precisou fazer o seguinte: ele teve que lutar com a Hidra. A Hidra, para aqueles que acompanharam, ou para quem já conhece a história, a Hidra, ela tinha, alguns falam 7 cabeças, outros falam 9, alguns aumentam.
Uma coisa é fato, ela não tinha somente uma. Agora, uma dessas cabeças era imortal. Hércules, ele conseguiu cortar todas as 8, vamos usar aqui aquela hipótese das 9 cabeças. Ele cortou 8, mas só conseguiu também fazer com que elas morressem, porque ele queimava o local onde ele cortava aquela cabeça, porque elas iam se regenerando, se proliferando, cortava uma, nascia duas, e ele conseguiu então com a ajuda do primo dele. Então nessa tarefa ele não foi sozinho, ele levou o seu primo Iolau, e Iolau teve essa ideia. Então quando Hércules cortava a cabeça, ele vinha com a espada e queimava o local para que não se regenerasse. E a associação que eu trouxe para você, estudante, o segundo problema que você precisa aprender a lidar. Por que eu não coloquei aqui vencer? Porque a procrastinação é algo inerente a nós, indivíduos, tá? Todos nós procrastinamos em algum momento. Eu até comentei aqui na live, quando eu trouxe esse assunto, que quantas questões da casa mesmo, eu vou deixando para depois. Hoje eu sei que é o dia de lavar roupa, eu vou deixando para depois. Hoje eu sei que eu tenho que passar roupa, não, eu vou deixar para amanhã. Mas uma coisa é certa, tudo aquilo que eu vou deixando para depois se acumula. E no caso aqui da Hidra, Hércules, aquela cabeça que era imortal, o que ele fez? Ele a enterrou, ele foi a uma caverna, encontrou uma rocha, colocou aquela cabeça ali e selou com a pedra e ficou alguém de guarda, ficou de vigia para que ela não saísse. Então ele não matou aquele animal, da mesma forma que nós não vencemos a procrastinação, nós a dominamos, nós aprendemos a lidar com ela, porque ela sempre existirá, tá? E há aqueles que dizem que há uma procrastinação que é até legal, que faz bem, mas não vamos entrar aqui no mérito nessa aula. Eu só quero mostrar para você, estudante, que na sua trajetória, se você não seguir o seu cronograma de estudo, deixar para amanhã ou deixar para depois as tarefas que você colocou no cronograma que deveriam ser realizadas naquele dia, elas só irão o quê? Acumulando. E esse acúmulo de tarefa pode trazer para você o quê? O estresse, a ansiedade. Você fica preocupado de não conseguir dar conta do recado, tá bom? Por isso que é importante você cumprir com as metas que você traça, para que não se sobrecarregue, para que você não tenha outros problemas, assim como a Hidra, ela se regenerava. Então, se você não cuidar de um problema, ele pode aumentar, vir outros problemas, e para lidar com isso é complicado, tá? O terceiro trabalho de Hércules foi a luta contra o javali do Erimanto. Esse javali, consta que ele ficava nas montanhas, né? Um bicho indomável. Igual no dia que eu trabalhei, eu falei que ele vivia fuçando. E nós temos alunos que curiosos, são aqueles que gostam de fuçar e a fundo em determinado conteúdo. E isso é bom, é importante você ser daquele que não se... Como que eu uso a expressão? Não é aquele que aceita qualquer resposta. Então, enquanto você não tiver sanado um questionamento, enquanto você não tiver resposta, fala, não, eu entendi, eu consigo explicar isso para o outro, tá? Aí sim, você precisa entender que você tá buscando, indo mais a fundo, assim como nessa história que o javali, ele vai fuçando a fundo. Boa noite, Palmira. Gente, a Palmira tá aqui dizendo que está sem som. Vocês que estão aqui, estão me ouvindo? Coloque um ok. Talvez pode ser o aparelho da Palmira. Seja bem-vinda, Palmira. Então, se não estiver saindo som, mais alguém aí que está na live, a Dani ou o Rodrigo, assinala aí para mim, para ver qual o probleminha que está ocorrendo aqui. Então, enquanto isso, eu vou prosseguir, ok? Então, nessa questão do... conseguiu, Palmira? Oba! Joia! Obrigada, Palmira, por aparecer aqui, tá bom? Obrigada, Dani, pelo feedback, Rodrigo também. Então, nessa questão do javali do Erimanto, eu trouxe como paralelo a autogestão. Claro que tem a questão de você ir a fundo, buscar, mas... a questão da autogestão, porque muitos alunos, eles não conseguem gerir o tempo, tá? E essa falta de gestão faz com que ele acumule as tarefas, como eu disse, a questão da procrastinação, e também faz com que ele ache que fazendo muitas tarefas,
muito ocupado, ele está sendo produtivo. Mas nem sempre muita ocupação é sinônimo de produtividade. Então você precisa aprender a gerir o seu tempo, principalmente porque na hora da prova, se você perde muito tempo em uma questão, o que acontece? Vai te faltar principalmente o que? Lá para a redação, na hora de passar a limpo. Por isso que você precisa ter esse hábito de gerir o seu tempo, ter uma rotina de trabalho aí, não deixar acumular as tarefas, para que você cronometre isso, a fim de que no dia da prova você esteja respirando, né, mais calmo, mais tranquilo, na medida do possível, né, que a gente sabe que é muita ansiedade no dia da prova, mas você precisa treinar antes, gerindo o tempo, cronometrando isso, para que você não fique muito ansioso no dia da avaliação. E a rotina, por mais entediante que seja, eu sei que rotina não é fácil. Ninguém diz que estudar todos os dias 8 horas, tá? Alguns vão para cursinho, vêm para casa, estudam mais 4 horas em casa. Então, não é fácil essa rotina do estudante. Porém, se você está visando um resultado lá à frente, você sabe que vai valer a pena essa rotina. O outro trabalho de Hércules que ele tinha de desenvolver era da corça de Cerineia. Essa corça, eu lembro que quando eu contei essa história, falava da questão da informação versus conhecimento. Essa corça, ela tinha os pés de bronze, que a mantinha aí presa ao chão, porém chifres de ouro. Eu lembro que eu falei um pouquinho de espiritualidade, dessa busca do conhecimento, falei de sabedoria. Então, uma live muito interessante, caso você tenha perdido, passa aqui no IGTV que ela está aqui guardadinha para você rever. E acontece que muitos alunos, hoje nós temos muitas facilidades aqui na internet. Então, tudo que você procura, você digita, não é verdade, Palmeira? Palmeira é uma pesquisadora, descobre muitas coisas aqui na internet. Então, sobre tudo que você quer, você encontra aqui. Agora, nem sempre muita informação que você encontra na rede, você consegue transformar isso em conhecimento. Você, aluno, nessa sua trajetória, você precisa gerir o seu tempo a fim de que consiga transformar as informações em conhecimento. E como isso acontece, professora? Quando você pratica, leu, entendeu, colocou na prática, depois que colocou em prática, você consegue passar isso para alguém, aí sim, você se apropriou desse saber, você se apropriou dessa informação, agora é um conhecimento seu. Tá? Está guardado contigo, você pode reproduzi-lo em diferentes contextos, porque você conseguiu transformar a informação em conhecimento. O outro trabalho do Hércules foi das aves do lago Estínfalo. Gente, eu lembro que dessa live eu comentei com vocês a questão da autossabotagem. Por quê? Autossabotagem, eu trouxe essa imagem, eu achei muito bacana essa imagem. A autossabotagem, então você sempre fica culpando a si mesmo, você depois, antes de culpar você culpa os outros, não é verdade? Então o autossabotador é aquele que fala, colocar sempre desculpa nos outros. A culpa foi de fulano, a culpa foi da família, a culpa foi do professor, mas nunca ele coloca a culpa nele mesmo. E o autossabotador também é aquele que tem o hábito de ouvir muitas informações erradas e acreditar nessas informações, certo? Quando eu trouxe essa história das aves do Lago Estínfalo, elas pegaram um lugar que era lindo, um lago que era sinônimo de vida. E o fato de elas sobrevoarem ali, elas taparam o sol. Elas impediam que a luz do sol chegasse até a água. E esse impedimento fez com que todas as vidas que estavam ali fossem mortas. Então já não havia mais vida no lago. Um lago que era sinônimo, a água que era sinônimo de vida, de fertilidade, e que os proprietários ou que os moradores vizinhos daquele lago usavam para a agricultura, já não podiam mais usar devido a essas aves. E quantas vezes aquilo que você ouve das pessoas fica na sua mente
ao ponto de te paralisar, ao ponto de fazer com que você não tome atitudes, porque você acaba acreditando naquilo que as pessoas falam. Quantas vezes você já ouviu: ah, esse curso não é para você, essa faculdade é muito difícil, ah, na idade que você está vai fazer isso, por que você não faz algo mais fácil? Então, quantas falas, quantas frases que você ouve que são desmotivantes e você deixa que elas sobrevoem a sua cabeça e depois pousem, tá? Tem aquela frase que diz que você não pode impedir que as aves voem, mas deixar que elas pousem e façam ninho, aí já cabe a você. E o autossabotador, ele acaba acreditando em muitas mentiras que falam sobre si, certo? Tem aquelas, e também na autossabotagem, é aquele aluno que ele, talvez fazendo muitas coisas, ele acha que ele está produzindo muito. Lembra da procrastinação, que ele deixa para depois ele começa a fazer muitas coisas ao mesmo tempo e acha que está produzindo, mas não, você está se enganando, tá? Você está se enganando. Há uma falsa sensação de produtividade. Então, cuidado com o que você ouve, cuidado como você está gerindo esse seu tempo para que depois você não se torne aí o seu autossabotador, ok? O outro tema que nós trabalhamos no 6º episódio foi o dos currais de Álgia. O que vem a ser esse aí? O Hércules, ele tinha que limpar em um único dia currais que estavam há 30 anos sem serem limpos. E a sujeira daquele curral, dos dejetos, né, dos animais, eles acabava exalando um cheiro que já estava causando muitas doenças e até matando as pessoas próximas àquele local. E o rei Álgias não fazia questão alguma de limpar aquele ambiente. E Hércules foi levado, então, induzido aí pelo seu primo Euristeu, que era quem dava as ordens para que ele realizasse esses trabalhos. Então Hércules foi até Álgias e pediu para que limpasse aquele curral. Conta a história que Hércules, ele saiu daquele ambiente e subiu a um morro e de lá ele pôde avistar. Ele teve uma visão estratégica daquele ambiente e percebeu que havia 2 rios próximos àquele local. E qual foi o que ele fez? Então ele não podia usar nenhuma outra arma porque ele tinha armas consigo, mas para essa atividade ele precisou usar somente o que? De estratégias. Ele precisou usar da sua inteligência, mas ele precisou primeiro de parar, pensar, refletir, ter uma visão estratégica de longe. E quantas vezes você, estudante, não para analisar como está esse seu processo, essa sua jornada em direção à aprovação? Quem sabe se você parar agora e fazer se colocar no lugar de outra pessoa e analisar o que você está fazendo. Como que está a sua rotina? Como está a gestão do seu tempo? Como que está a disciplina que você diz que odeia, que não gosta e fica só postergando, deixando lá para frente e o tempo está aí chegando ao final? Será que você conseguirá dar conta desse recado? E essa sensação de que você não está produzindo, de que você não está conseguindo, não é algo que vai te limitando ainda mais? Então, cuidado. Então, você precisa ter essa visão de fora para que você possa criar estratégias de como resolver aquilo que está te atrapalhando de evoluir nesse seu processo, nessa sua jornada. Então, essa live também, quando eu trabalhei, esse 6º trabalho de Hércules, eu trouxe a questão dos sentimentos negativos, tá? Você precisa também se conhecer. Qual é o sentimento que está tomando conta de você? É a insegurança? É a ansiedade? Quando você para refletir, para meditar, ter essa visão estratégica, você consegue tomar decisões mais assertivas, certo? Então fique atento aí. Hércules, ele precisou se afastar do problema para que ele conseguisse resolvê-lo. Então pare um pouquinho, tá? Embora você tenha o seu cronograma, o seu planejamento, mas pare um pouquinho e analise como que está essa sua trajetória, essa sua situação de direção, esse seu caminhar em direção à aprovação. O outro trabalho foi o do touro de Creta. O que nós podemos aprender com este trabalho? Foi o trabalho de número 7. Foco.
Por que que eu trouxe esse assunto nessa? Por que que eu fiz esse paralelo, não é? Quando eu trabalhei esse assunto. O touro de Creta foi um animal muito... Ele veio sobre um pedido do rei Minos, e ele ganhou esse presente de Poseidon, do deus dos mares, né? Segundo aí a mitologia. E a ordem era o seguinte, olha, depois que ele cumprir o fim ao qual se destina, e qual era o fim? Ele veio como um presente dos deuses para que as pessoas vissem que o rei tinha a aprovação divina, e as pessoas o colocassem, então, como o rei daquela cidade, porque havia uma briga ali entre irmãos. E o rei falou, ó, depois você vai sacrificar esse animal em oferenda a mim. Só que o rei, muito ganancioso, quando viu aquele animal branco, diferente, lindo dos demais, o que que ele fez? Quando viu aquele touro, né, com chifres dourados, muito diferente, ele quis enganar, tá? Ele quis enganar o deus dos mares, sacrificando um outro touro e deixando aquele no lugar. Só que, diz a história que o Poseidon, claro, um semideus, um deus, ele descobriu que foi enganado e fez com que aquele animal se tornasse algo muito feroz. Um animal que era dócil, agora estava sendo um animal muito feroz. E Euristeu pediu então que o Hércules fosse até lá e trouxesse esse animal vivo até ele. E quando eu trouxe esse assunto, eu falei para vocês da questão de abrir mão. Em algum momento da sua trajetória, você vai precisar abrir mão de algumas coisas que para você são importantes, para aqueles que estão perto de você são importantes e que não estão na mesma direção que você. Quantas vezes colegas que já estão na faculdade ou parentes que não estão estudando te chamam para sair, te chamam para um evento, e você, para atender a esse pedido, você precisa sair do seu foco. E você precisa ficar atento a isso. Eu trabalhei com vocês 3 tipos de foco. O foco visionário, o foco comportamental e o foco consistente. Você precisa ter uma visão do que você quer e caminhar em direção a ela. E quando você tem a visão, as suas atitudes têm de estar voltadas para você alcançar essa visão que você está tendo. E quando você começa a praticar, você tem de ser consistente. A consistência que vai te levar à excelência. E muitas vezes eu me incluo também nisso aí, começo com atividade, daqui a pouco não tem mais a consistência. Começa uma caminhada, tá? Começa uma dieta e eu quero alcançar o emagrecimento, porém o meu comportamento não está condizendo, não é condizente com isso. E você, na sua trajetória, você tem de ter um foco, você não pode se deixar levar por aquilo que falam, por convites para te tirar do seu foco, tá? Fique atento a isso. E foco, segundo Steve Jobs, é dizer não, é saber dizer não, tá? Então, quando as pessoas te chamarem para fazer qualquer coisa que está distante do seu objetivo, você precisa saber dizer não. Então, fique atento a isso, tá bom? E cuidado com as oferendas, cuidado com essa questão de, às vezes, sentir dor de dizer não. Nós, em família, muitas vezes não queremos dizer não para não magoar, para não entristecer. Porém, se o que estão te pedindo para fazer vai te tirar do seu foco, mantenha-se focado. E para que você mantenha-se focado, você precisa saber o quê? Qual é o seu propósito? Nós vamos falar disso daqui a pouco. O próximo episódio, no 8º episódio, eu trabalhei com vocês a disciplina. Nesse episódio, Hércules precisava limpar, não é? Ou melhor, os cavalos de Diomedes. Ele tinha que pegar os cavalos e levar para o rei Euristeu. Ele tinha que levar para Micenas. E Hércules nunca havia domado o animal, certo? Ele não sabia domar animal. Então foi uma prova complicada. E acontece que esses animais, eles eram carnívoros. E Diomedes era um rei muito mau. E ele pegava todas as pessoas, todos os viajantes, e
dava para essas, há uma versão que chamam de éguas, né, as éguas de Diomedes, então ele dava para esses animais, e quanto mais elas se alimentavam de pessoas, da carne humana, elas se proliferavam, elas tinham cavalos muito fortes para guerra, então assim, e Diomedes era um rei implacável, onde ele passava, ele devastava tudo. E Hércules foi enviado para trazer esses animais até Micenas. Consta que há uma versão que diz que Hércules, ele pegou, quando ele entrou no castelo, ele entrou no palácio, ele lutou com a guarda, matou todos. E quando chegou a Diomedes, ele pegou o próprio Diomedes e deu para os animais se alimentarem da carne do próprio dono. E quando elas se alimentaram da carne do próprio dono, o que aconteceu? Se tornaram dóceis. Então, todo aquele mal, aquele ímpeto que elas não podiam sentir o cheiro da carne humana, tudo aquilo sossegou e Hércules conseguiu domesticá-las e levá-las até a cidade de Micenas. Nesse episódio, eu trouxe para o aluno, para você, aluno, eu fiz o paralelo com a questão de que o problema é a solução. Então, Diomedes era aquele rei que trazia problema para tudo. Tá? Todo mundo da região ali tinham medo, né? As pessoas tinham medo do Diomedes. E a própria carne dele que acabou fazendo com que os animais acalmassem. O problema, muitas vezes, o problema é a solução. Trazendo para o contexto da sua vida de estudante. Quantas vezes é aquela disciplina que você não gosta, que você sabe que tem dificuldade, que fará a diferença na sua nota? Eu odeio matemática, detesto química, detesto biologia. Mas se você quer medicina, são as disciplinas que irão fazer a diferença. Tá? Então, o problema é a solução. Então, o que para você é um problema é resolver isso, é estudar isso, se debruçar sobre o conteúdo que vai fazer com que você o aprenda e eleve a sua nota na avaliação do Enem. Quando eu trabalhei esse assunto, eu trouxe um acróstico que eu aprendi com o professor Gilberto, que eu achei muito bacana. Para tudo ele usa siglas, né? E ele usou para o termo disciplina. Então, quando você é uma pessoa disciplinada, o que acontece? Você consegue estabelecer metas, ter o seu planejamento, não é assim? E você consegue levar adiante isso, o seu propósito. E ele fez um acróstico com a palavra disciplina. O DI, ele falou que é da direção. Você tem de ter um planejamento de direção. Depois, e quando eu trabalhei isso aí, eu falei que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Lembra daquela história da Alice no País das Maravilhas? Tá? Então, você tem de ter uma direção, tem de ter um planejamento. O S de disciplina, ele colocou como segurança. Você tem que saber o porquê você está fazendo aquilo, tá? O porquê, ele só vem quando você sabe o seu propósito, tá? Por que você precisa aprender isso? Por que você precisa seguir esse planejamento? O S, então, de segurança. O C de consistência, porque é todo dia, tá? Todo dia mesmo. Hoje eu ouvi um podcast ajudando alunos a conquistarem bolsas, né, nos Estados Unidos. Então ele falou que ele precisava conquistar uma bolsa, aluno de escola pública. O que ele fez? Ele se dispôs a estudar o inglês em casa, com livros que ele achou no lixo. Olha só que história bacana. Ele trouxe esses livros para casa e ele falou assim, em 3 meses eu vou aprender o inglês fluente para ser aprovado. Ele falou que, claro, que ele orou também, uma pessoa religiosa, ele que orou, pediu ajuda a Deus, mas o que ele fez? Ele estudava 16 horas por dia, todos os dias, segunda, sábado, feriado, domingo, que todos os dias eram 16 horas. Aí alguém questiona, mas você não falhou nem um dia? O dia que ele tirava 2 ou 3 horas para fazer outra coisa, ele tinha que no outro dia estudar as horas que ele não estudou no dia anterior. Então, de 16, 18, até 20 horas. Então, foi um planejamento, uma direção. Ele sabia o que ele queria e em 3 meses ele conseguiu fazer, então, a prova e entrar, conquistar a bolsa, conseguir o diploma de fluente no inglês, um menino de escola pública. Uma história muito bacana. Esse podcast tá lá no perfil do
Thiago Brunet, tá? Quem quiser assistir um podcast do Thiago Brunet. Então, consistência, todo dia fazia isso e ele conseguiu alcançar o objetivo. O I de disciplina é o de intensidade. Intensidade gera dor, tá? Para quem faz academia sabe disso. O P, ele coloca PL, né, de disciplina. O PL é o planejamento. O I de iterar. O que é iteração? É quando você rever o planejamento, na trajetória você traça um plano, mas em algum momento que você precisa modificá-lo, colocar algo diferente ou tirar algo que você já viu que não precisa mais. Então isso chama iteração. E o N é de naturalidade. Quando você tem a consciência, quando você sabe o que tem de fazer, quando você já tem o seu planejamento, isso se torna o que é natural, você já faz com naturalidade. Assim como nós, professores, às vezes em sala de aula vamos explicar um conteúdo, o aluno fala: nossa, professora, como que a senhora guarda isso tudo na cabeça? Então, de tanto repetir aquele mesmo conteúdo, o que acontece? Nós falamos com muita naturalidade. Então você, na sua rotina de estudo, de tanto você fazer alguma atividade, com o tempo isso vai se tornar natural para você. E é claro, o A de disciplina não podia ser outra palavrinha, o que? De ação. Então, disciplina é consistência, é ação, é direcionamento, é um porquê que te move. Porque se você sabe o seu porquê, nada vai te parar em direção à aprovação, em direção àquilo que você está almejando. Na sequência, depois nós temos o cinto de Hipólita. No cinto de Hipólita, eu trouxe para você, aluno, a questão da autoralidade. Olha só, deixa eu buscar aqui o meu slide. Ok, achei. A autoralidade, o que vem a ser isso? O que é ser autoral? É ter estilo. Mas lá na história do Hércules, vamos lá, vamos voltar para a escola, para a história do Hércules. Não, é isso mesmo, né? Opa, eu peguei o slide errado, gente. Eu pulei do 8 pro 10. Espera aí, deixa eu voltar. Ok. Então, na verdade, o cinto de Hipólita é a questão do propósito. Cinto significa o quê? Algo que você põe, pode ser na cintura ou que você cinge os lombos. O cinto na Bíblia tem uma conotação muito bacana, pode ser sinônimo de servir a Deus. Para quem é católico, sabe aquela questão do cinto, né, de São Francisco, qual o significado que tem, a questão da abnegação, a questão do servir, da vocação de servir, certo? Então tem essas questões. E você, na sua trajetória de estudante, eu fiz o paralelo dessa história do cinto de Hipólita, que Hércules ele precisou ir até o país, a cidade onde ficavam as Amazonas, um lugar que só tinha mulheres, que homens não podiam entrar, e para ir lá ele precisou ir com mais de uma acompanhante. Ele foi com um grupo de guerreiros, porque elas eram mulheres guerreiras e venciam todas as guerras. E Hércules foi preparado para essa guerra. Ele levou então um grupo de guerreiros. E quando chegou lá, tem uma versão que diz que a Hipólita, a deusa das Amazonas, entregou normalmente o cinto para ele, mas uma inimiga de Hércules, a Hera, a esposa dos Zeus, fez com que todos se revoltassem, porque ela disse o seguinte: ele está fingindo, ele quer roubar a nossa rainha, ele quer raptá-la. E nesse momento houve um burburinho e começou uma guerra. E moral da história, pela primeira vez as Amazonas perderam e Hipólita precisou entregar o cinto para Hércules. Então esse cinto que significa o quê? As Amazonas estavam com era sinônimo de autoridade, sinônimo de poder. Então todas as que estavam com ela reconheciam a autoridade da Hipólita devido a esse presente que ela havia ganhado dos deuses, e agora esse presente foi passado para outra pessoa, foi entregue ao Hércules, que iria levar para a filha de Euristeu. Uma longa história que depois você pode conferir na nossa live de número 9. O que acontece? Eu trouxe então a questão de propósito. Lembra da disciplina, que foi o episódio 8? Então, quando você quando você sabe o seu porquê, o que te liga a essa trajetória que você está caminhando, as coisas não vamos dizer que ficam não ficam melhores, mas ficam mais suportáveis, porque você sabe o que te move, você sabe o que te fez estar estudando para arquitetura, ou para medicina, para odonto. Não é porque alguém sonhou para você esse sonho.
Não é porque é sua família, ou porque é sua mãe, ou porque é seu pai, porque é a família de advogados. Hoje é o dia do advogado, falar nisso. Parabéns a todos. E também dia do estudante, tá bom? Para você estudante, o meu abraço. Então, quando você sabe o seu porquê, o que está te unindo a isso, a trajetória fica mais suportável. Você passa pelo processo, tá? É aquela ideia que eu trabalhei com vocês quando eu apresentei esse tema, do que os alcoólicos no AA falam o seguinte, né? É só hoje. É só por hoje. Então você sabe, essa rotina, esse treino que eu estou fazendo é só por hoje. Pense assim, é só hoje. E todo dia com esse pensamento, até você, por meio da consistência, por meio dessa sua rotina, você alcançar o seu objetivo. Vamos caminhar, vou falar mais rápido, eu sei que eu falo rápido, mas eu vou falar mais rápido ainda, porque eu ainda estou no 9º trabalho, faltam ainda, nós vamos até o 12º. Então, a autoralidade, eu estava comentando então antes, a autoralidade é aquilo que eu coloquei uma foto aqui de meninas estilosas, cada um com um estilo diferente, porque a autoralidade está no estilo. Você, estudante, você tem o seu estilo, você tem o seu jeito de escrever e o seu jeito de produzir. E hoje nós observamos muita cópia, muita gente querendo fazer o que o outro fez, sendo que a trajetória de cada um é única. Tá? A trajetória de cada indivíduo é única. Você pode modelar, mas não querer fazer igual, tá? Não é porque fulano usou uma frase na redação e deu bom para ele, como alguns falam, né? A tal das frases coringa, é que para você vai dar certo. Então você precisa ficar atento com isso, precisa ter cuidado. Você precisa entender que o porquê não se copia, se vive. Essa fala não é minha, é de um outro mentor que tenho, que chama o Aguiar, o Leandro Aguiar, ele fala: o porquê não se copia, ele se vive. Você não pode querer viver em função do que o outro está fazendo. Você tem que descobrir o que te move. E quando você consegue isso, a trajetória, como eu disse, fica mais fácil. Quando eu trabalhei esse assunto, eu falei dos bois de Gerião, que quando Hércules ele precisou, para vencer, para conseguir capturar e domesticar esses animais, ele precisou vencer 3 indivíduos. Tinha o Gerião, que era um gigante de 3 cabeças, tinha o pastor, que ajudava a cuidar do rebanho, e ainda tinha um cão de 2 cabeças. Por que eu fiz associação com a autoralidade? Olha quantas cabeças para cuidar de um rebanho. E será que esse monte de cabeça tem uma única direção? Não tem. Então, muitas vezes o aluno ele fica desnorteado porque ele ouve um, ouve outro e não consegue traçar o seu plano de estudo. Você precisa se apegar a uma estratégia. Lembra do episódio que o Hércules precisou ter aquela visão de fora? Ele precisou parar e refletir para ver o que ele tinha de fazer. Então você, estudante, precisa entender como você funciona. Não é porque serviu para o outro que vai servir para você. E em se tratando de produção de texto, hoje, mais do que nunca, a autoralidade está fazendo a diferença. Tá? Não é à toa que tem a análise se o aluno está copiando trechos de links, de sites, porque há muita cópia. E se o seu texto está bem estruturado, porém é um texto copiado, não é texto seu, isso vai impedir que você alcance a nota que você precisa para ser aprovado no curso dos seus sonhos. Então seja autoral. Entenda como você funciona na hora de escrever e, é claro, na hora de você traçar o seu planejamento de estudo. Não é que a metodologia de mapas funcionou para fulano, vai funcionar para você. Não é que a metodologia de usar post-it, de usar só videoaula, serviu para alguém, vai servir para você. Então, entenda como você funciona para que você trace essa sua trajetória dentro do seu limite. Porque se você quiser seguir a trajetória do outro, você vai fazer o quê? Você vai ficar estressado, vai se angustiar, porque o outro conseguiu, aí começa a comparação. Por que ele conseguiu e eu não? Porque você não é igual a ele. Nós somos seres únicos, tá? Então você precisa entender como você funciona, como você produz, para que a sua redação te leve aí a alcançar uma média excelente. Então, esses pomos eram protegidos por um dragão de 100 cabeças. E esse jardim era um jardim que ficava escondido, ninguém sabia sua localização. E Hércules, para chegar até lá, ele foi pedindo orientações, foi enganado algumas vezes, tá? E as pessoas... mas ele não desistiu de
resolver esse problema, de alcançar essa árvore que dava a sabedoria, que era sinônimo de imortalidade. No trajeto, ele encontrou quem? Ele encontrou um gigante Atlas, que estava ali carregando o peso do mundo, e ele se condoeu com isso e acabou fazendo o quê? Ele foi lá e sustentou o universo, né? Sustentou o mundo. Se você procurar gravuras, você vai encontrar aquele gigante encurvado com o globo sobre o ombro. E Hércules, ele ajudou, porque ele sentiu pena do Atlas. E nesse momento, o que acontece? O gigante Atlas foi até o jardim e pegou para Hércules os 3 frutos, que ele haviam pedido a ele 3 frutos. Então entregou para ele os 3 frutos. E como, claro que por se tratar de mitologia, num passe de mágica, o universo saiu das costas do Hércules e ele pegou aqueles frutos. Diz que também as Hespérides, que estavam lá cuidando daquele jardim, voltaram e também trouxeram outros frutos para ele. E mostrando pra gente que é possível você alcançar seu objetivo quando você auxilia outras pessoas. Então, a ideia que fica nessa história é que a sabedoria, tá? O servir, ele acelera o processo. Então, você se torna mais sábio quando você se coloca no lugar do outro, quando você ajuda o outro. E na trajetória de estudante, lembra que eu falei que a informação ela é transformada em conhecimento em que momento? Quando você assimila, quando você pratica e quando você passa isso adiante. Então, quando você explica para o outro, quando você compartilha com o outro o seu conhecimento, você está adquirindo a sabedoria. Então, nessa história tinha uma frase que eu achei muito bacana, que dizia assim que atos de amor te aproximam da sabedoria. E o servir acelera o processo. Então, essas frases cabem em qualquer situação. E eu fiz um post no meu feed. A fala nem é minha, tá? Porque eu peguei do livro, deixa eu ver se tá aqui, desse livro aqui, ó, O Poder da Alta Performance. O autor, ele diz que quando nós servimos pessoas, nós não nos queixamos do esforço que nós fazemos. Quantas vezes vamos pegar a questão de igreja, você se prontifica a ajudar num evento, na igreja ou na paróquia, você trabalha o dia todo, e às vezes você pega o seu final de semana, se doa para aquele evento, e aí quando chega a noite, você está cansado, está quebrado, mas como que você está se sentindo? Está se sentindo feliz, está se sentindo bem por ver que você foi útil, que você serviu. Assim, então é importante você, estudante, também compartilhar com o outro aquilo que você aprende, aquilo que você viu que era difícil para você e você conseguiu assimilar. Poxa, eu acho que outros podem ter também a mesma dúvida que eu, então eu vou passar isso adiante. Seguindo aqui para o nosso 12º trabalho e o último, gente, 12 trabalhos de Hércules. Então, o último, Hércules precisou vencer o medo. O herói teve medo. Todos nós temos medo, tá? Isso é normal. Então, o medo, segundo a psicologia, ele pode nos manter alerta, é o que nos mantém alerta. Então, segundo dizem, é o medo que preservou aí a humanidade. Então, eu não vou ficar próximo a um dinossauro, eu não vou ficar próximo a um animal, porque vai me devorar. Então, eu vou me refugiar numa caverna, coisas desse tipo. Ou nós, até caminhando na rua, abriu o sinal, eu não vou passar, porque eu tenho medo de que um carro venha e choque ele comigo, né? Assim, então o medo, esse medo é o medo reflexo, que a psicologia chama de medo reflexo. Então é um medo natural, normal. Agora, quando o seu medo, ele te paralisa, faz como eu coloquei aqui nessa imagem, ele te deixa parado, você não consegue agir, isso já é um medo que chama-se um medo patológico. Muitas vezes as pessoas não tomam atitudes devido a essa patologia, a esse medo. Lembra das fobias? Muitas vezes as pessoas deixam de viajar de avião, deixam de viajar de navio por medo da água ou do ar. Então, medos que impedem as pessoas de ter novas experiências, de crescerem, não é assim? E o medo, ele pode te paralisar. E na sua trajetória de estudante, finalizando essa sequência de lives, então você viu que por mais que você tenha a técnica, você é um ser trino, corpo, alma e espírito.
Você não basta somente você saber um conteúdo. Você precisa, além disso, ter a inteligência emocional, inteligência espiritual. Você precisa ter inteligência física. Você precisa ter isso tudo para te auxiliar no dia da avaliação, para fazer com que essa sua trajetória te leve a quê? Te leve à aprovação, que é o que você quer, não é verdade? A aprovação naquele curso que para muitos você não vai conseguir, é impossível. E depois dessa trajetória, se você consegue vencer a si mesmo, consegue lidar com a procrastinação, quando você se torna sábio, não só por ajudar o outro, mas por ter uma força espiritual que te guia, certo? Você precisa ter a inteligência também espiritual nessa sua trajetória. Então, quando você crê nesse ser superior, eu fiz esse paralelo com a história de Hércules, e por muitas vezes ele precisou de ter uma ajudinha divina, tá? Embora se tratando aqui de um mito, ele precisou da ajuda dos seres que estavam lá no Olimpo. E nós, seres humanos aqui nessa nossa terra, aqui na Terra, nós precisamos, nós somos totalmente dependentes de Deus. E você, estudante, nesse seu projeto de vida, você não pode deixar Deus à parte dele, certo? Porque se você crê, se você acredita que você nasceu com um propósito, com certeza esse seu anseio, esse seu desejo de ser aprovado nesse determinado curso que está alinhado a esse seu propósito. Ajudar vidas. Eu quero descobrir uma cura para determinada doença. Eu quero construir um aparelho que vai auxiliar as pessoas a resolverem tal problema. Então, quando você alinha seu propósito à vontade divina, você não deixa que outros pensamentos sobrevoem. Aliás, você pode até deixar, mas não permite que eles caiam aqui. Você não vai processá-los, não vai deixar que eles venham para o seu coração. Você vai conseguir afugentá-los. Você vai conseguir olhar estrategicamente. Você vai conseguir vencer o medo. Não vai se paralisar pelo medo, porque você entende que tudo que você está fazendo nessa sua trajetória só tem um escopo, só tem um objetivo, a aprovação. E tudo isso está ligado ao seu porquê. Eu lembro que na live da semana passada eu trouxe aqui uma fala do livro Picos e Vales. O que você faria se você não estivesse com medo? Já imaginou quantas oportunidades nós deixamos passar por medo? Por medo da aprovação, por medo do que as pessoas vão falar, por medo Então são muitos medos que nos travam. E nós precisamos ficar atentos a isso. Então não permita que o medo te impeça de se planejar, de traçar um cronograma de estudo. Sandra, faltam poucos dias. Vamos para aluno que é estressado, é poucos dias. Nós temos aí mais de 2 meses para a avaliação do Enem. Ainda há tempo de você se programar, se organizar, certo? Então eu precisava trazer para você esses trabalhos, para que depois eu trouxesse a questão da redação, que é o meu foco principal. Mas de nada vai adiantar você dominar a estrutura do gênero redação do Enem se primeiro você não dominar a si mesmo, se você primeiro não tirar de você esse pensamento autossabotador de que eu não vou conseguir, que é difícil, me falaram, me disseram. Então cuidado com aquilo que dizem sobre você. Eu quero finalizar essa live trazendo para você, não poderia ser diferente, porque eu sempre pauto os meus ensinamentos, tanto aqui quanto quando estava em sala de aula, pauto na sabedoria milenar, a Bíblia, que traz para nós ensinamentos para todos os ambientes, para todos os contextos da nossa vida. Eu quero trazer para você uma fala que está lá em Jeremias 29:11, que diz assim, que Deus, ele fala o seguinte: eu sei, olha só, Deus diz, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre você. São pensamentos de paz e não de mal. E esses pensamentos vão fazer o quê? Eles vão te dar o fim que você deseja. Então, olha que interessante isso. Então, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre você, são pensamentos de paz. Então, não se deixe levar por falas, por pensamentos, tá? Que te colocam para baixo.
pense que aquilo que está no seu coração é um sonho implantado não só pelo seu contexto, mas é um plano que vem do céu, um plano divino. Você nasceu com um propósito. E você, estando nessa profissão que você sonha tanto, que você já se visualiza, você vai conseguir ajudar muitas pessoas e vai fazer com que o poder de Deus se expresse aqui nessa terra. Então nós, quando servimos ao outro, nós quando caminhamos, quando falamos algo de bom, nós estamos trazendo a existência de Deus, falando que é possível sim ter esse nosso lado divino sendo representado aqui na terra. Mas para isso você precisa acreditar naquilo que Deus fala sobre você. Não acredite no que os outros dizem sobre você. Então acredite naquilo que Deus diz sobre você, que os pensamentos dele para você serão sempre de paz. Há um texto bíblico que diz também, se você quiser e se você ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Então o melhor dessa terra é o quê? É o curso que você quer, na melhor faculdade, recebendo o melhor salário, ajudando a sua família, vivendo na casa que você quer, vendo vidas serem abençoadas por você. Então tudo isso faz parte. Então, lembre-se, você é um ser trino. Você precisa cuidar não só da técnica, você precisa cuidar não só estudar o conteúdo. Você precisa também cuidar da mente, precisa cuidar do corpo, para que no dia da prova você esteja bem e consiga tirar uma boa nota e ser aprovado no curso que você deseja. Então, agradeço a todos que passaram por aqui, a você que está assistindo essa live depois, que esses ensinamentos fiquem. Se você puder, compartilhe com outras pessoas. Então não basta somente conteúdo. É preciso cuidar primeiro da sua emoção, da sua alma, para que você consiga se sair bem. E foi isso que eu procurei trazer para você, que eu trouxe para você nessas 12 lives, nessa série que eu intitulei O que você e Hércules têm em comum. E eu espero que você, se necessário, reveja. Tem aqui o resumo de todas as lives. Passe lá no feed, tem um carrossel com todos os conteúdos, faça um bom proveito e me acompanhe, porque agora, a partir de agora, eu vou focar na questão do gênero redação do Enem. Então, as próximas lives que eu trouxer para você será de conteúdo. Então, agora eu vou trabalhar a técnica. Eu trouxe para você a parte emocional, a parte espiritual, então vem agora a técnica e fique comigo, traga mais pessoas para acompanhar, para participar das nossas aulas. Um grande abraço e, permitindo Deus, então, na próxima semana estaremos aqui. Obrigada a todos que participaram.